Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami. E nesta videoaula eu vou estar corrigindo uma maravilhosa lista de revisão para os alunos da segunda série do Colégio Andrade de Figueiredo, o CAF, situado aqui em Macaé. Então, se você é um aluno da segunda série, você vai pegar a sua lista, vai tentar fazê-la e logo após tentar fazê-la, aí você vai pegar e vai estar assistindo esse vídeo, correto? Então, pause agora e vá fazê-la. Bom, primeiramente eu gostaria de falar que será permitido o uso de calculador, uma vez que nós temos cálculos um pouquinho rebuscados, certo? Já que não temos mais um teste, é uma prova. Então traga a sua calculadora. Não esqueça de trazer a sua calculadora, aluno da segunda série. Estamos avaliando seu conhecimento em Química e a matemática é uma linguagem utilizada. Agora, se você não é aluno da segunda série desse maravilhoso colégio aqui em Macaé, quase que eu não saio, mas se você é um inscrito no canal Pedro Sami, eu gostaria que você agora pegasse e também fizesse o download da lista, exatamente. Essa lista fica aí disponível nos comentários e você pode tentar fazê-la e logo depois ver a videocorreção para ver o que você acertou e o que você errou, tudo bem? Bom, nesta videoaula, como apareceu aí no tema do vídeo, nós vamos estar falando sobre estequiometria, casos gerais, pureza e rendimento, que é a Química 1 do Sistema Pró-Raiz que a escola utiliza, e também na Química 2 nós vamos estar falando sobre classificação de carbono e cadeia, fórmula molecular, identificação de carbono assimétrico, né? Tem bastante coisa aí. E também nós vamos ver aqui a parte de fórmula estrutural condensada, ou seja, aquela introdução da química orgânica até classificação de cadeias carbônicas. Então, se você quer aprender mais comigo acerca desses assuntos, então vamos lá ler a nossa primeira questão que vai estar aparecendo no seu vídeo. Acompanhe a leitura comigo. A cisplatina PT-NH3-2-Cl2, um complexo inorgânico utilizado no tratamento do câncer de testículos, é preparada através da reação da amônia com o tetracloroplatinato de potássio, segundo a reação. E aí eu tenho a reação aparecendo aí no seu vídeo, como você está percebendo. Então eu tenho K2PtCl4 mais 2 de NH3 produzindo PtNH3,2Cl mais 2 de KCl, ok? Certo? Deixa eu só conferir aqui o microfone, gente, que eu não estava vendo aí se ele estava ligado ou não. Vamos continuar então, porque a última aula que eu gravei, gente, o microfone estava terrível, tá? No nono ano e na terceira série. Então tá aí a reação e diz o seguinte: ao utilizar 3,4 gramas de NH3, qual a massa de cisplatina formada? E ele dá as massas atômicas dos átomos que compõem aí as moléculas presentes na reação química. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, senhoras e senhores, é o quê? É transcrever essa reação química. Enquanto isso, você já pode ir analisando. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho meu K2PtCl4 mais 2 de NH3, que é a amônia, e aí nesse processo eu vou estar formando PT, parêntese, NH3, fecha parêntese, 2 Cl2 mais KCl. E aí, gente, quando a gente lê uma questão dessa, é muito interessante a gente saber o comando da questão. O que a questão está dizendo? Ó, ao utilizar 3,4 gramas de amônia, então, ó, utilizando 3,4 gramas dessa substância, que é a amônia, qual a massa de cisplatina formada? E quem é a cisplatina aqui? Está aqui, correto? Formado, ó, produto. Então, aqui ele quer saber a quantidade em gramas dessa substância. Bom, gente, aí a gente tem, pelo enunciado da questão, pela reação química, por esse dado numérico que ele deu ali, 3,4 gramas de amônia,
a minha dúvida. Eu ensinei aos alunos dessa série que a gente começa cálculo estequiométrico primeiro com a dúvida, depois nós vamos para a certeza. Então, olha só, qual a minha dúvida? Quando eu tenho 3,4 gramas de NH3 sendo utilizados, qual é a massa X gramas de cisplatina? PT NH3 2Cl2. Eu acho muito válido colocar logo depois da quantidade a fórmula química da substância para você não se perder em relação ao seu raciocínio lógico de quantidades de que substância você está tratando, tá? Se a minha dúvida é essa, nós vamos para a certeza. E a certeza nós tiramos da onde? Exatamente, nós tiramos da reação química. E aí a reação química me dá alguns dados aqui onde eu posso perceber que eu tenho 2 mols de NH3 reagindo. E aí a gente tem que lembrar daquelas proporções do mol, né? Nós sabemos aqui que eu vou colocar embaixo, ó, 1 mol é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 partículas que é igual à sua massa molar, que vai ser a massa aí presente em gramas por mol, que é a soma das massas dos átomos que compõem a molécula daquela substância, que é igual a 22,4 litros se eu tiver um gás na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. Tudo bem? Bom, gente, então a gente percebe que esse número aqui, ó, que está presente na reação, indica a quantidade em mol, que corresponde ao quê? Exatamente, a 2 mol. Só que ele não relacionou essa quantidade de amônia em mol, ele relacionou em grama. Então eu vou ter que converter isso que está de mol para grama, utilizando a massa molar. Então a soma das massas dos átomos que compõem a molécula da amônia, certo? Essa soma vai ser a quantidade existente em 1 mol. E a gente vai estar fazendo aqui embaixo. Então, se eu for pegar aqui a amônia, que é o meu NH3, você vai perceber que o nitrogênio está aparecendo aí no seu vídeo 14 gramas, mais cada hidrogênio 1 grama vezes 3. Então, quer dizer que a amônia, que é o NH3, vai ser igual a 17 gramas por mol. Só que eu não tenho 1 mol dela. Eu tenho quanto? 2. Então, se eu tenho 2 mols, o que eu vou fazer aqui? Exatamente, eu vou fazer isso aí que você pensou mesmo. Vou ter que pegar esses 17 e multiplicar por 2, que é o que aparece na reação química. A reação química é a sua receita de bolo. Então, quando eu tenho 34 gramas, que é a mesma coisa que 17 vezes 2, de NH3, qual vai ser a quantidade de cisplatina? Aí eu vou ter que verificar o quê? A quantidade de cisplatina fazendo a massa também em grama por mol, certo? Fazendo a soma. Então vamos lá que a cisplatina ela já é mais emocionante, né? Olha o tamanho da fórmula. PT, parêntese, NH3, fecha parêntese, 2, Cl2. E aí eu vou colocar aqui, ó, por causa do meu espaço. Então a platina, se vocês forem olhar aí, 195 mais a amônia, que é o NH3, nós vimos que é 17. Tá vendo que isso tudo tá entre parênteses e logo depois tem o 2? Então eu posso pegar e fazer o quê? 17 vezes 2. E o cloro é 35,5 vezes 2, que é a sua quantidade também. Essa massa aí vai dar um valor de, consultando minha cola devido ao nosso tempo, 300 gramas por mol. E aqui, não ter nada é a mesma coisa que ter 1. E esse 1 está indicando aqui que eu tenho o quê? Exatamente, que eu tenho 1 mol dessa substância. Logo, continuando aqui a nossa regra de 3, 2 mols, que equivale a 17 vezes 2, que dá 34, vai ser para 1 mol, que é 300 gramas no caso da cisplatina.
Olha que fórmula enorme. Aí o aluno vai ficar perdido. Não, ele não vai ficar perdido, por quê? Porque se for fazer essa conta toda num vestibular, num exame de seleção, até mesmo na minha prova, eu vou me cansar. Então vou tentar verificar se existe alguma relação entre a segunda linha e a primeira. E existe, tá? Porque o meu x está aqui em cima, por isso que eu faço daqui para cá, tá bom? Se ele estivesse embaixo x, aí seria de cima para baixo. A relação que nós temos é que de 34 para 3,4, perceba que eu dividi por 10. Então, saiu a vírgula daqui e foi para cá. Então, mantendo a proporção, já que questões envolvendo estequiometria são questões envolvendo grandezas diretamente proporcionais, eu também vou dividir aqui por 10. E dividindo por 10, eu vou achar que o meu x igual a 30 gramas de cisplatina, que é a minha substância, PT NH3 2Cl2, ok? Bom, tranquila, é uma relação massa-massa, tudo bem? Bom, agora nós vamos aí para a nossa segunda questão, e eu fiquei muito feliz em fazer essa questão, né? Todo mundo sabe o quanto que eu gosto de fazer questões para listas de exercícios de revisão e até mesmo para prova, e eu fui o autor dessa maravilhosa questão, inspirado numa questão que já caiu no Enem sobre gasolina, né? Sobre combustível. Na verdade, aí uma questão bem interessante que diz o seguinte, acompanha a leitura comigo então. A gasolina C8H18 é um combustível muito empregado na atualidade e o seu preço nos últimos meses tem causado um espanto na população brasileira. Gasolina está pela hora da morte, gente. Eu que utilizo o carro é muito complicado. Eu até nem abasteço com gasolina, abasteço com álcool, né? Tem uma vantagem de abastecer com álcool e também tem as suas desvantagens. Mas isso é um papo por outro momento. Vamos lá. A gasolina, esse hidrocarboneto, ao ser queimado em veículos automotivos, então, ao ser, tá bom? Não é seu não, ao ser queimado em veículos automotivos, libera CO2, que intensifica o efeito estufa, provocando o aquecimento global. Várias medidas podem ser adotadas para visar a redução desse gás prejudicial ao planeta, como o uso de transporte coletivo, utilizar bicicleta para se locomover em trajetos mais curtos, entre outros. Considere que um aluno que mora perto do CAF deseja deixar de ir de carro à escola e passe a usar bicicleta para se deslocar, poupando o consumo de 16 quilos de gasolina. Então, esses cálculos são todos reais, eu fiz uma média, certo? Do que se gastaria, tudo bem, gente? Qual a quantidade aproximada de gás carbônico deixará de ser liberada para o ambiente? E ele deu aí a massa da gasolina, que é o C8H18, a massa molar já pronta, esse cálculo aqui que a gente fez não precisamos fazer nessa questão, e ele também deu a massa molar do CO2. Bom, gente, aqui a gente vai ter que entender que eu preciso saber como é que é o padrão de uma reação de combustão. Que ele já deu essas massas aí, maravilhoso, incrível. Só que eu preciso saber esse padrão dessa reação de combustão para eu saber o quanto que a gasolina vai se relacionar em quantidade com o CO2 que é produzido na sua combustão. E toda reação de combustão, ela tem um padrãozinho. Qual é o padrão de uma reação de combustão? Nem todas as questões de estequiometria vão vir com a reação assim. Então, algumas você vai ter que montar a reação. E toda reação de combustão completa que os alunos da segunda série do Colégio Andrade de Figueiredo já aprenderam ano passado, correto? Reações de combustão e neutralização é um pré-requisito de primeira série. Ela segue um padrão. Qual é o padrão? Eu vou ter o meu combustível mais o gás oxigênio e nesse processo eu vou estar liberando o quê? Eu vou estar liberando CO2 mais H2O.
ok? Bom, os estados físicos eu vou estar omitindo porque não é importante a nível desta questão. Então, qual é o meu combustível aí? Exatamente. O meu combustível é o que está aparecendo no seu vídeo, é a gasolina, é o C8H18. Então, você vem aqui no lugar do combustível e bota o meu C8H18. O comburente sempre será o oxigênio, quando estiver falando aí de queima de combustíveis em geral, sim? E aí, nesse processo, eu vou formar o quê? CO2 e H2O. Só que agora eu preciso equilibrar esta reação. E o que é equilibrar ou balancear essa reação? É igualar a quantidade de átomos que aparece antes e após a seta. Perceba aqui, ó, que eu tenho 8 átomos de carbono antes da seta e após a seta eu só tenho 1 átomo de carbono. Eu tenho 18 átomos de hidrogênio antes da seta e após a seta eu tenho apenas 2. E aí, como é que a gente equilibra reações desse tipo? A gente utiliza uma sequência que é bem conhecida por alunos que vão estar tentando equilibrar qualquer reação química, que é o macho. Que é algo didático que a gente, que é professor de química, desenvolveu, né? Para pegar e saber a ordem dos elementos que eu devo estar balanceando para ter o mínimo de trabalho possível em reações desse tipo. Então, primeiro você vai estar balanceando todos os metais da reação, depois todos os ametais, em seguida carbono, logo após hidrogênio e, por último, oxigênio. Certo? Tá aí o macho. Então, vamos lá fazer esses balanceamentos aí. Primeiro, a gente vai ter o quê? O metal. Não há metal em reação de combustão geralmente. Há metais eu até tenho, mas tem que ser ametais que sejam diferentes de carbono e oxigênio. Então, nós vamos para o carbono, que seria o primeiro elemento. Então, aqui nós temos 8 e aqui nós temos 1, porque o 2 é do oxigênio. Você vai vir aqui antes da molécula do CO2 e vai botar o quê? Exatamente. Você vai pegar e vai botar um 8 aqui, ó. Agora eu tenho 8 mols de CO2. Bom, agora o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho 18 e aqui eu tenho 2. Então, você vai vir aqui antes da molécula de água e vai botar um 9. Porque 9 vezes 2 vai dar 18. Agora, nós vamos para o oxigênio. Quando eu coloco esses números antes, eu vou afetar a quantidade de oxigênio. Estão percebendo aqui? Então, eu preciso pegar e fazer a soma dessas multiplicações. Então, aqui, ó, 8 vezes 2, aqui eu vou ter 16 oxigênios. E 9 vezes 1, aqui eu vou ter o quê? 9 oxigênios. E 16 mais 9 vai dar 25. Então, aqui também tem que ter 25. Só que qualquer número que eu multiplicar 2, se for inteiro, certo? Ele não vai ser o quê? Par. Quer ver, ó? 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então, peguei o número ímpar, 3, multipliquei por 2, ele deu par. Peguei o número par, 4, multipliquei por 2, deu 8, também par. Então, não tem como um número multiplicado por 2 dar 25, que é um número ímpar. Então, você vai, nesse caso, utilizar o artifício da fração. Então, aqui vai ficar o quê? 25 sobre 2. Por quê, professor? Porque aqui pela matemática, ó, 25 sobre 2 vezes 2, a gente consegue cancelar, certo? E aí, na verdade, aqui eu vou ficar com que quantidade? 25. Tudo bem? Certo? Bom, gente, acabou. Agora a gente vai entender aí o que ele tem de dúvida, né? Vamos novamente olhar para o texto aí, ó. Ele quer deixar de ir de carro e ir de bicicleta. E aí ele poupa o consumo de 16 quilos de gasolina, que é o meu C8H18. E ele quer a quantidade máxima de gás carbônico que deixará de ser liberada, que é o meu CO2. Então, essa substância e essa que vão estar presentes
no meu cálculo estequiométrico. Então, quando eu deixo de utilizar, vou botar de vermelho aqui, quando eu deixo de utilizar 16 quilos de C8H18, certo? Qual vai ser a quantidade também em quilos que eu vou deixar de produzir de CO2? Essa é a minha dúvida, certo? Ele pede a massa e essa massa pelas alternativas estão todas em quilo, então por isso que eu botei quilo aqui também. Posso relacionar quilo? Posso. Posso relacionar grama-quilo? Não. Na mesma linha tem que ter a mesma unidade, ou grama-grama ou quilo-quilo, ok? Bom, aí, gente, pela equação química, eu sei o quê? Eu sei que não ter nada aqui antes da gasolina é a mesma coisa que ter 1 mol. Só que ele não deu a quantidade dessas substâncias relacionadas em mol, ele deu em massa. Então nós vamos ter que fazer a massa molar do C8H18 e a massa molar do CO2? Claro que não. Ele deu como dado. Olha que maravilha, gente, que perfeito. Então anotando aqui os dados, olha que incrível. O C8H18, bonitinho aí pra gente, ó, ele deu um dado que é quanto? 114 gramas por mol. E já o meu CO2, ele deu esse dado também, que é igual a 44 gramas por mol. Logo, ele já deu os dados, agora a gente só tem que se preocupar em multiplicar essas quantidades que são em gramas por mol pelas quantidades em mol que aparecem aqui. Então aqui é 1 mol, então por isso que eu vou relacionar o quê? 114 gramas de C8H18 com que quantidade de CO2? Exatamente, eu vou pegar o 44 e vou ter que multiplicar por 8. E aí o 44 vezes 8 vai dar aqui, ó, 352 gramas de CO2, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, 352 gramas de CO2. Perceba que quando eu utilizo 1 mol, que é 114 gramas, eu produzo 352 gramas de CO2, que equivalem a 8 mol. Não existe relação possível, como na primeira, aqui. Então, a gente vai ter que fazer esse cálculo no braço mesmo. Então, por isso, os alunos tragam sua calculadora. Estou dando o segundo alerta. Não vai pegar emprestado com ninguém, porque vai ter gente utilizando também. Não fique dependendo dessa sazonalidade do seu amigo ter ou não, ele não está utilizando. Compre a calculadora, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Multiplicando cruzado aqui, a gente vai perceber que 114 vezes x vai dar 114x. E que 16 vezes 352, vou usar minha colinha aqui por causa do nosso tempo, 5.632. Então, quer dizer que o meu x vai ser igual a 5.632 dividido por 114. Então, meu x vai ser igual a aproximadamente 49,4 quilos, ok? E aí, se meu x vai ser 49,4 quilos de CO2, a gente vai perceber que o nosso gabarito aí vai ser a letra C de casa, tá? 49,3, só que ele pede a quantidade aproximada. A mais próxima de 49,3 é 49, ou melhor, para mais próxima de 49,4 é 49,3. Vou contar um segredinho, eu que digitei errado mesmo, ainda bem que eu pedi a quantidade aproximada, tá, gente? A demanda tá bem alta e às vezes acontece isso, tudo bem? Letra D. Mas se numa questão aparecesse isso, né, 49,4
né, como resultado, e tivesse aí 49,3 como é aí, você vai marcar o quê? 49,3, porque é a quantidade mais próxima. Tudo bem? Que bom. Então agora nós vamos para a nossa terceira questão, que está aparecendo aí na sua tela. Vamos que vamos, gente. É um assunto muito legal. Quando você aprende e tem domínio disso, você começa, né, a gostar, certo? É um assunto complexo e que a gente tem que ter muita atenção a todos os detalhes. Então vamos ver a nossa questão de número 3 aí. Acompanhe a leitura comigo. O nióbio, metal utilizado como liga na produção de aços especiais, é um dos mais resistentes à corrosão e altas temperaturas. É extraído na forma de pentóxido de dinióbio e pode ser reduzido à forma metálica na presença de alumínio, segundo a equação não balanceada. Equação não balanceada. Então, o que você tem que fazer, caro aluno da segunda série? Exatamente utilizar o quê? Um macho. Então, eu já vou transcrever a equação aqui. NB2O5 mais AL produzindo Al2O3 mais NB. E eu deixei de propósito uns espacinhos aí para botar os números do balanceamento. E ele pergunta qual o número de mol de nióbio produzido, altere aí, a partir de 266 gramas de NB2O5. Começa já com a dúvida. Qual é o número de mol de nióbio? X mol de nióbio, que é o NB, que é produzido a partir de 266 gramas de NB2O5. Essa é a minha dúvida. Antes de eu partir para a minha certeza, a gente já vai ter que balancear essa reação. Não vamos então deixar para depois o que a gente pode fazer agora. Então aí a gente vai perceber que os metais que nós temos são nióbio e alumínio. E a ordem que eles aparecem, 2 de nióbio, 1 de nióbio, 1 de alumínio, 2 de alumínio. Então aparece primeiro o nióbio, certo? Então aqui, ó, como eu tenho 2 nióbio, eu vou vir aqui e vou botar o quê? 2. Aqui, como eu tenho 2 alumínio, eu vou vir aqui e vou pôr o quê? 2. E agora que eu acabei com os metais, não tenha metais diferentes de carbono e hidrogênio, então a gente já vai para o último, que é o oxigênio. E aí o oxigênio, eu tenho aqui quantos? 5, e aqui eu tenho 3. E aí nós vamos ter um problema. A gente vai ter que achar o menor múltiplo entre 3 e 5 para a gente equilibrar isso daí. E o menor múltiplo, ou seja, aquele número que está na tabuada tanto do 3 quanto do 5, é o 15. Ah, então quer dizer que eu vou botar 15 ali, professor? Não. Você vai ter que botar um número antes do nióbio, o oxigênio, para que quando esse número multiplique os 5 ali do oxigênio, ele dê 15. Então esse número aqui, ó, vai ser um 3. Porque 3 vezes 5, 15. Ao passo que aqui, eu também tenho que dar 15. Então, esse número aqui vai ser o quê? O 5. Porque 5 vezes 3, 15. Eu só vou utilizar esse artifício de ver os números e tudo mais quando o oxigênio não estiver equilibrado no final, não estiver ajustado no final, né? Aqui a gente utilizou uma fração, ali eu já estou utilizando outra coisa. Então, fica a dica. Bom, aí, quando eu faço isso, eu altero a quantidade, obviamente, de alumínio e eu também altero a quantidade de nióbio que já estavam equilibrados. E aí, balanceando aquele problema que foi o oxigênio, agora a gente vai voltar e vai balancear toda a reação de novo, já que o oxigênio foi um problema no final. Então, aqui nós temos quanto? Ó, 3 vezes 2, 6 de nióbio. Então, aqui eu vou botar o quê? 6. Agora, o alumínio. 5 vezes 2, 10 de alumínio. Então, aqui eu vou botar o quê? 10. E acabou. Acabou porque o oxigênio já está certinho, 15, e aqui 15. Agora, nós vamos fazer o quê? Exatamente. Nós vamos ter que pegar e fazer as massas molares, certo?
do nióbio, que vai ser só ele mesmo, então não tem problema, mais do NB2O5 a gente vai ter que fazer aqui no cantinho. E na sua tela está aparecendo aí as massas que eu tenho tanto do nióbio quanto do oxigênio. Então aqui o meu NB2O5, percebam comigo que tem uma cadeira aqui, por isso esse barulho. Aqui o nióbio ele deu a massa de 93, como eu tenho 2 vezes 2, e o oxigênio a massa é 16, como eu tenho 5 vezes 5. Então quer dizer que o meu NB2O5, a massa disso tudo aí vai dar 266 gramas por mol. E exatamente aqui, sim, exatamente. Mas cuidado, tá? O que acontece aí agora é o seguinte, perceba comigo. Eu tenho que relacionar nióbio e NB2O5. O nióbio, ele quer a quantidade dele em mol. Então aqui eu já sei, ó, que esse 6 aqui me indica a quantidade de mol. Aqui eu tenho o quê? 6 mol. Então você vai vir aqui, que essa é a sua dúvida, agora para certeza, 6 mol de NB. Agora a gente vai relacionar com a quantidade que eu tenho do NB2O5. Só que aqui, ó, eu tenho um 3 aqui. Então a quantidade aqui é quanto? 3 mol. Então se é 3 mol aí, o que você vai ter que fazer? Exatamente. Você vai ter que pegar o 266 e multiplicar por 3, porque a quantidade que aparece reagindo na reação não é 1 mol de NB2O5, são 3 mol de NB2O5. E multiplicando isso aí por 3, você vai estar achando 798 gramas. Tudo bem? Então agora, gente, é a gente parar para pensar o que aconteceu de 798 para 266. Exatamente. Aqui, ó, eu dividi por 3, correto? Então, se aqui eu dividir por 3, para manter a proporção, é só pegar e dividir por 3. E dividindo por 3, quer dizer que o meu X vai ser igual ao quê? 2 mol de nióbio, que é o meu NB. Como essa era uma questão aberta, é só isso daí. Tudo bem? Bom, gente, então nós vamos agora para a nossa quarta questão, a penúltima questão de estequiometria, que vai estar caindo aí, certo? No seu tipo de avaliação, eu ia falar do seu teste, na sua prova. Essa questão de estequiometria já vai estar relacionando o quê? Vai estar relacionando rendimento. E aí uma dica desde cara, rendimento a gente deixa para tirar a porcentagem dele no final. Já a próxima questão, que é de pureza, a gente deixa para tirar a porcentagem dela no início, ok? Rendimento final, pureza, início. Mas vamos lá entender o que a questão 4 nos diz. Leitura aí. O minério usado para a produção do ferro em algumas siderúrgicas brasileiras contém óxido férrico, Fe2O3, que é reduzido pelo monóxido de carbono, CO, de acordo com a equação química. Então, eu tenho uma equação química que eu já vou transcrever aqui. Então, perceba que eu tenho aqui o meu Fe2O3 reagindo com 3 de CO para produzir o que? 2 de Fe mais 3 de CO2. Perfeito? Equação química no quadro. Qual a massa de ferro metálico em gramas? Então já vamos montar a nossa dúvida. Olha só. Qual é a massa de ferro metálico em gramas, certo? Que pode ser formada a partir de 2 quilos de Fe2O3, que é a hematita e o minério de ferro, que contém óxido férrico, como disse aí a questão. Problema. Lembra que eu falei que tudo tem que estar quilo. Aqui eu tenho grama
quilo. Então, vou refazer essa dúvida. Então, refazendo essa dúvida, qual é a quantidade X gramas de ferro que é produzida, que é obtida a partir de 2.000 gramas de óxido férrico, Fe2O3. Bom, perfeito. Essa é minha nova dúvida, né? Com as unidades corretinhas agora. Bom, o que eu vou precisar fazer aí, senhoras e senhores? Eu vou precisar fazer a massa do meu Fe2O3, porque ele relacionou as substâncias massa-massa. E ele deu dados aí. Perceba que, diferente das questões anteriores, as massas estão dadas numa unidade diferente, né? U. Então, alguns vestibulares colocam a massa já lá em grama, outros grama por mol, outros U. U é como se fosse a unidade de um átomo de ferro. Agora, 56 gramas não é apenas um átomo de ferro, é 6 vezes 10 é 23 átomos de ferro. Então, aí é só a título de curiosidade essa informação. Quando ele falar, dado, se tiver essa massa e logo depois não vier grama, vier um número e U, lê como se fosse grama, que não vai fazer diferença para cálculos estequiométricos, tá bom? Então, vamos lá fazer a massa do meu Fe2O3. Então, aqui, ó, Fe2O3. A massa do ferro vai ser quanto, gente? Então, ele deu aí que é 56. Só que eu tenho o que aqui? Eu tenho 2 ferros na fórmula, 56 vezes 2. A massa do oxigênio é 16. Só que eu tenho 3 oxigênios vezes 3. Então, quer dizer que o meu Fe2O3 vai ter uma massa de 112 com mais 48, 160 gramas por mol. Logo, a gente tem que ver qual é a proporção em mol que a substância reage. Lembra que eu falei aqui que não ter nada é a mesma coisa que ter o quê? Que a gente viu, ó, um mol, logo na primeira questão. Então, aqui eu tenho o quê? Um invisível. 1 mol. E 1 mol nós... Bom, gente, todos perceberam aí que eu tive um problema técnico com o microfone. Acabei de verificar agora e a bateria acabou. E aí, por isso que eu estou gravando essa segunda parte, na verdade, a terceira parte dessa videoaula, que obviamente eu vou estar editando e colocando todas numa só. Então, a gente vai perceber aí que nós temos já um raciocínio já montado no quadro, que também já está na sua folha, se você estiver copiando, e a gente vai continuar partindo deste raciocínio. Então, vou pegar aqui e vou projetar a questão, certo? Para a gente continuar do que a gente já tinha concluído do quadro, tudo bem? Então, olha só, ele quer a quantidade em gramas de ferro a partir de 2.000 gramas de óxido férrico, Fe2O3. E aí eu já tinha calculado a massa, correto? Do Fe2O3, 160 gramas por mol, e eu estaria chegando à conclusão de que? Estaria chegando à conclusão aqui, ó, que não ter nada antes do Fe2O3 é a mesma coisa que ter 1 mol, correto? Então, 1 mol dessa substância vai estar reagindo, produzindo o quê? Exatamente, ó, 2 mol dessa segunda substância, que é o ferro, certo? Estou relacionando os dois. Só que a quantidade que eu dei de ferro foi em gramas. E ele deu a massa do ferro aqui, que é igual ao quê? 56. Então, aqui, a quantidade que vai estar aparecendo para a gente pegar, e a partir da dúvida que nós fizemos, achar certeza, é multiplicar aqui os 56 vezes 2, porque a quantidade que eu tenho do ferro aqui é 2. 56 vezes 2 dará 112 gramas de ferro. Então, quando 112 gramas de ferro são produzidos, qual é a massa que eu preciso, certo? Da hematita, do Fe2O3, do óxido férrico. Como só é 1 mol, e a massa de 1 mol é 160 gramas, então aqui eu vou precisar de 160 gramas de Fe2O3, certo? Bom, não existe nenhuma proporção aqui que dá para ser identificada, então nós vamos ter que fazer essa conta.
Tudo bem? Então vamos lá fazendo essa conta. Acompanhem comigo aí. Bom, gente, então aqui, x vezes 160, correto? Vai dar 160x. E 112 vezes 2.000 vai dar 224.000. E aí o meu x vai ser igual a 224.000 dividido por 160. 224.000 dividido por 160, nós teremos aqui 1.400 gramas, certo? De ferro sendo produzido. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque aí você, na emoção, vai lá e marca letra D. Só que nós estamos considerando que o rendimento é de 100% aqui. Em todas as outras reações, nós consideramos 100% de rendimento. Só que nós não temos essa reação com 100% de rendimento, correto? Então, a gente tem que lembrar que eu tenho 80% de rendimento. E se eu tenho 80% de rendimento, eu tenho que fazer uma outra regra de três. 1.400 gramas de ferro seriam produzidos se a reação tivesse 100%. Mas a reação tem 80%. Então, eu vou produzir quantos gramas de ferro? X gramas de ferro. E aí, multiplicando aqui, nós teremos o seguinte. Para facilitar a nossa conta, a gente pode cancelar esses zeros aqui, né? Ficar 1.400 vezes 8, que vai dar 11.200. 11.200. E eu posso pegar e dividir isso por 10, certo? Vou botar aqui, ó, dividido por 10. Por que que eu divido por 10? Porque 10 vezes x deu 10x, eu passo para lá dividindo. Então, quer dizer que aqui, o meu x vai ser igual a isso dividido por 10, que vai dar 1.120 gramas. 1.120 gramas, o meu gabarito vai ser letra B de bola. Agora, você vai acompanhar a resolução de outras questões ainda na lousa, mas a gente vai ter aí uma breve mudança no vídeo, com uma outra introdução minha, e eu gravei, certo? Lá numa panificadora, lá no Novos Cavaleiros, na Guerra Mall, que é um prédio lá de empreendimentos, porque vocês foram contemplados, segundo a série, com muitos obstáculos e imprevistos. Isso é bom, vai deixar vocês fortes, assim como eu fiquei forte para gravar essa videoaula. Então, continue acompanhando a videoaula. Então, gente, como Goku, eu me teletransportei para a panificadora Toscana, que fica aqui no Guerra Mal Empreendimento. Eu acho que é isso, se eu não me engano. E eu vou aqui fazer a entrega que eu falei que faria. Então, você está terminando de corrigir, certo? A lista de exercícios de revisão para a segunda série. Então, migrei para esse outro ambiente. Graças a Deus, a iluminação aqui é boa. Os produtos são maravilhosos. E eu vou estar projetando a lista agora para que vocês possam estar acompanhando a videocorreção. Então, vamos lá para a nossa questão 5 da lista. Seria a última questão de estequiometria. Queria muito conseguir ter corrigido na escola, mas, né, temos que respeitar horários, meia já fecha lá, já vai começar a encerrar as atividades. Por isso que eu vim para cá, caros alunos da segunda série, e você, do canal Pedro Sami inscrito, que não é um aluno CAF, e que está vendo todo esse movimento que eu estou fazendo, é porque os alunos têm uma prova na sexta-feira, e eu quero terminar essa videoaula agora e também pegar e fazer a edição, né, postar ainda hoje, talvez até meia-noite, 1 hora da manhã. Então, vamos lá. Bom,
A quinta questão, tá? Vai ser a última questão de estequiometria e ela já envolve pureza. E pureza, como eu falei, a gente tira no início. Rendimento, como nós vimos naquela aula do quadro, nós tiramos o quê? No final. Então, vamos à questão 5. Nos anos de 1950, tanto os Estados Unidos quanto a antiga União Soviética tinham programas para usar o decaborano B4, B10, H14 como combustível de foguete. Esse composto reage violentamente com o oxigênio, de acordo com a equação química a seguir. Então, nós temos a equação aí, nós temos as quantidades das substâncias nessa equação e a proporção embaixo. Na tentativa de simular a eficiência máxima do foguete, considere que o engenheiro elaborou um projeto que consumiu o decaborano com 80% de pureza. Então, o decaborano ele foi consumido com 80% de pureza. Sabendo que 10.000 quilos de decaborano foram colocados para reagir com oxigênio, aproximadamente, quantos mols de O2 foram necessários nessa combustão? Então, qual é a minha dúvida? A minha dúvida é quantos mols de O2 foram necessários nessa combustão. Na combustão de quanto? De 10.000 quilos de decaborano. Só que antes de começarmos com a nossa dúvida, a gente precisa pegar e retirar a pureza, né? Eu falei a pureza logo no início. Então, 10.000 quilos corresponde a 100%. Só que eu tenho uma pureza de 80%. Tendo uma pureza de 80%, eu vou ter quantos quilos? X quilos. Então, fazendo as continhas aí, correto? Nós iremos encontrar que 10x vai ser igual a na verdade, 10x não, me perdoem, né? Aqui eu tenho que cancelar os zeros. Deixa eu cancelar aqui rapidinho. Então, consigo cancelar um zero daqui com um zero daqui. Agora sim. Então, 10x vai ser igual a 80.000. Então, x vai ser igual a 80.000 dividido por 10. Então, quer dizer que meu x vai ser igual a exatamente 8.000 quilos. Ok? 8.000 quilos de quem? De decaborano puro. P10H14. Certo? Bom, agora sim, vamos para a nossa dúvida. Qual é a quantidade em mol, ou seja, qual é a quantidade x mol de oxigênio, O2, que reage com aquilo que está puro, que é que realmente participa da reação, o decaborano. E nós vimos que, tirando a pureza, a gente percebeu que foi 8.000 quilos de B10H14, certo? Qual o problema disso tudo, senhoras e senhores? O problema disso tudo é que eu não posso relacionar essa massa aí, certo? Em um quilo. Eu preciso relacionar essa massa em grama, bem? Então, a gente tem que ficar extremamente ligado a isso. Ah, e por que que na outra questão você deixou em quilo? Porque eu relacionei a massa de reagente e produto, as duas em quilo. Nessa, não. Então, a gente vai ter que transformar isso daí, que é a minha dúvida, uma dúvida nas unidades corretas. Então, qual é a quantidade x-mol de O2 que reage com 8 milhões de gramas de P10H14? Essa é a sua dúvida. Bom, agora nós vamos para a certeza. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui para eu ter um pouco mais de espaço. A certeza a gente vai tirar da reação química. Então, a gente vai ter que fazer a massa dessa substância aí, do decaborano. Tá bom?
Então, vamos aqui do ladinho, ó. B10H14. Então, aqui a massa do bóron nós vimos que é 11. Como eu tenho 10 vezes 10, a massa de cada hidrogênio é 1. Como eu tenho 14 vezes 14. Então, quer dizer que o meu B10H14 vai ter uma massa total de 124 gramas por mol. 11 vezes 10, 110. 1 mais 14, 14. 110 com 14, 124. Ótimo. E aí, qual é a quantidade de mol que reage do oxigênio, ó, do gás oxigênio? 11. Percebendo aqui? Então, quando eu tenho 11 mol de O2, a quantidade de decaborano que eu tenho é o quê? 124 gramas, correto? 124 gramas de B10H14. Ah, tem 3 linhas essa regra de 3? Não. Lembra que eu peguei a primeira dúvida, transformei ela na unidade correta, ou seja, eu transformei isso de quilo para grama, tudo bem? Então, já isolei aqui para vocês não pensarem que tem 3 linhas da regra de 3. Então, minha dúvida em cima, a quantidade em mol de O2 necessário para reagir com 10 mil de deca por ano, que na verdade, tirando a pureza, vai virar 8 mil quilos, e transformando em grama, vai ficar 8 milhões de gramas. Difícil essa conta, né? Traga um calculador, como eu falei. E aí, o que vai acontecer aqui, gente? É muito viável que a gente pegue e faça o seguinte, que a gente pegue e a gente transforma esse número muito grande aí em uma notação científica, certo? Então, transformando ele aí em uma notação científica, a gente vai ter o seguinte. Então, gente, transformando esse número aí em notação científica, nós perceberemos que esses 8 bilhões serão iguais a 8 vezes 10 elevado à sexta gramas. Tudo bem? Então, na hora que eu for pegar e vou fazer todo o trânsito matemático, eu vou fazer com este número aqui, ó. Então, o que eu peguei foi este número aqui e transformei ele neste outro número aqui. Perceberam? Sim. Então, 11 vezes este número aqui, ó, 11 vezes este número aqui vai ser igual ao quê? 88, né? Então, aqui, ó, 124x vai ser igual a 88 vezes 10 elevado à sexta. Isso é muito importante no vestibular, você saber usar a matemática ao seu favor, né? E aí, o que eu faço aqui, ó? Eu posso pegar esse 88, que vai ser um número difícil de dividir por 124, e transformar ele em 880. Então, x vai ser aqui, ó, 880 vezes 10 elevado à quinta, dividido por 124. E aí, essa divisão aí vai dar um valor que eu vou pegar minha colinha aqui para a gente poupar nosso tempo. 7,1 vezes 10 elevado à quinta, mol. Mol de quem? De O2. Fechamos esse assunto aí, correto? Agora nós vamos pular para a nossa maravilhosa química. O que? Exatamente, a química orgânica. O terror de alguns alunos, certo? Eu lembro da Maria Fernanda, se eu não me engano, na recepção, falou: ah, professor, prefiro a química com cálculo. Mas fica tranquila, Maria Fernanda, se você pegar e começar a entender química orgânica, você vai perceber que ela é bem mais leve. Geralmente, os alunos de exata gostam mais da primeira. Mas eu te convido agora a se oportunizar, você perceber que não é esse bicho de 7 cabeças.
e você também, inscrito do canal que está assistindo essa videoaula, ou qualquer outro aluno aí da segunda série. Então vamos para a parte de química orgânica. A sexta questão diz o seguinte: o eugenol, ou o óleo de cravo, é um forte antisséptico. Seus efeitos medicinais auxiliam no tratamento de náuseas, indigestão e diarreia. Contém propriedades bactericidas, antivirais e é também usado como anestésico e antisséptico para o alívio de dores de dente. A forma estrutural desse composto pode ser vista abaixo. E ele pergunta aí características a respeito dessa cadeia, né? Esqueci de colocar esse comando, mas é isso que a gente quer, tá correto, tá bom? Sua fórmula molecular é C10H12O3. Olha só, eu nem vou fazer essa fórmula toda. Por quê? Aqui eu tenho quantos oxigênios, gente? Ó, um, dois. E aqui eu tenho quantos? Três. Então, eu precisaria fazer essa fórmula toda se fosse no vestibular, no processo seletivo? Não. Eu só vou fazer agora para a gente treinar esse assunto, ok? Então, vou assinalar os carbonos aí de azul. Então, perceba que eu vou ter esse carbono que está aparente, esse que está escondido, esse outro, este outro, este outro, este outro e este outro. Então, aqui no anel, eu tenho 6 carbonos com mais um 7. Vamos para esse agora. 8, 9, 10. E mais um aqui, ó. 11. Tá vendo? Então, 6, com mais um, 2, 3, 9, com mais um, 10, com mais um, 11. Então, o carbono também está errado, né? Tudo bem? Perdoem. Bom, agora vamos conferir aí os hidrogênios. Então, o hidrogênio eu vou botar de verdinho aí. Lembrando que como que eu sei a quantidade de hidrogênios? Lembra que o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. E por fazer 4 ligações, sempre é o que falta para chegar a 4 que vai ser completado com hidrogênio, correto? Então, é assim que eu determino a quantidade de hidrogênio. Então, a quantidade de hidrogênios é determinada por esse postulado do carbono, ok? Então, aqui eu já tenho 3 hidrogênios que estão aparentes. Aqui, este carbono aqui, ó, ele fez uma, duas, três, 4 ligações. Não tem hidrogênio esse. Uma, duas, três. Então, aqui tem hidrogênio invisível. Aqui, o mesmo raciocínio. Aqui eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, 4. Não tem hidrogênio. Este carbono fez uma, duas ligações. Então, aqui eu tenho invisíveis, 2 hidrogênios. Aqui eu tenho uma, duas, três. Então, se tem 3 ligações, aqui eu também vou ter o quê? Um hidrogênio. Aqui eu tenho mais 2 que estão aparentes. Aqui, de maneira semelhante ao vértice lá de cima, eu tenho um hidrogênio. Aqui nenhum e aqui também nenhum. Então, vamos contar agora os hidrogênios. Então, fazendo essa contagem aqui, riscando de roxinho, eu tenho 3, 4, 5, 6. 6 com 2, 8. 9, 10, 11. 11 com mais 3, 14. Então, aqui o hidrogênio também estaria errado. Então, como que ficaria a fórmula desse cara aí? Fórmula molecular dele, né? Seria C11, H36, 3, 4, 5, 6, 6 com 2, 8, 9, 10, 11, com 3, 14 e O2. Tudo bem? Bom, tem carbono assimétrico. O que que é o carbono assimétrico, gente? Um carbono assimétrico é um carbono que não está ligado a nenhum outro átomo de carbono. Então, isso aqui é um carbono assimétrico. Na verdade, é um carbono que está ligado a 4 grupos diferentes. Um deles pode ser um carbono simples. Perfeito. Então, aqui imagine que eu tenho um CH3. Imagine que aqui eu tenho um cloro. Imagine aqui que eu tenha uma hidroxila e imagine aqui em cima um hidrogênio.
Tá vendo? Esses quatro grupos são distintos. Isso é um carbono assimétrico, tá? Então, esse X aqui, ó, vou substituir por C. Esse carbono assimétrico, geralmente, a gente classifica ele como carbono estrela. E perceba que todos os grupos são diferentes. Ó, o OH é diferente do H, que é diferente do CH3, que é diferente do Cl. E a gente analisando essa fórmula, fórmula molecular, quase não há carbonos que fazem quatro ligações. Só existe um carbono que teria essa possibilidade. Esse carbono aqui teria essa possibilidade. Ó. Possibilidade. Mas por que que ele não é assimétrico? Porque ele já tem o quê? Dois hidrogênios. Então, o fato dele ter dois grupos iguais faz com que ele não seja um carbono estrela, um carbono assimétrico. Não é aromático. Não, gente, esse composto é aromático. Por que que ele é aromático? Ele é aromático porque a aromaticidade é ter uma cadeia fechada com seis carbonos, como a gente está vendo aí na representação, cadeia fechada com seis carbonos e três ligações duplas alternadas, ok? Então, isso daqui é o ser um composto aromático. E a estrutura apresenta isso. Olha aqui, ó. Então, é incorreta isso. Apresenta cadeia homocíclica e saturada. Não. Essa cadeia é uma cadeia heterocíclica. Além dos oxigênios estarem já assinalados, né, com uma quantidade diferente da fórmula molecular, eu tenho esse oxigênio interrompendo, ó, ele está entre dois átomos de carbono. Toda vez que eu tenho um átomo entre dois átomos de carbono, ele está interrompendo a sequência carbônica. Logo, esse átomo aqui vai ser um heteroátomo. E se ele é um heteroátomo, a cadeia não vai ser homocíclica, a cadeia vai ser heterocíclica. E ela também não é saturada. Ela também não é saturada porque eu tenho aqui a presença das ligações, ó, duplas aqui, correto? Entre carbonos. Lembra que para ser saturado e insaturado, as duplas devem estar entre carbonos. Tudo bem? E a letra E, eu queria que vocês alterassem aí, os alunos que já receberam a revisão impressa do Colégio Andrade Figueiredo e os que estão inscritos aí no canal Pedro Sami, quando fizerem o download da lista de exercícios de revisão, que estão tranquilos, que eu já alterei, possui carbonos hibridizados em SP. Aí está SP, mas a gente precisa colocar que, na verdade, é o quê? SP2, tá bom? Então, se você puder aí na lista, colocar um 2 como expoente aí logo depois do P, para a gente validar essa como a correta, a letra E. E o que são carbonos sp2? Carbonos sp2 são carbonos que fazem duas ligações simples e uma ligação dupla. Tudo bem? Matamos então essa questão 6 aí. Muito obrigado, Maiara. Essa aluna, a Maiara da segunda série, me abordou enquanto eu estava aplicando prova em uma outra turma e ela sinalizou: professor, não tem resposta correta. Então, daí, Maiara, muito obrigado pela sua ajuda. Deixe seu like aí, Maiara, deixe o comentário, tá bom? Para que eu possa estar interagindo com você também por aqui. Então, vamos agora para a questão de número 7, que diz o seguinte: considere as seguintes substâncias, suas fórmulas estruturais e aplicações. Quais dentre essas cadeias podem ser classificadas como uma cadeia alifática, normal, saturada e heterogênea? Gente, alifática, para alguns autores, é a mesma coisa que aberta. Para outros, já é aquilo que não é aromático. Eu classifiquei isso aqui, certo? A alifática, como aberta. Eu ensinei como aberta. Mas pode ser que também seja aquela que não seja aromática. Tudo que não é aromático, aberto ou fechado, tá? Aí depende muito do livro, certo, gente? Bom, depois eu tenho uma cadeia normal. O que é uma cadeia normal? É aquela cadeia que tem apenas
carbonos primários e carbonos secundários. Depois eu tenho uma outra cadeia, uma outra classificação, perdoem, saturada. O que é uma cadeia saturada? Uma cadeia saturada é uma cadeia que só apresenta ligações simples entre carbonos. E uma cadeia heterogênea é uma cadeia onde a sequência de carbonos ela é interrompida por um heteroátomo, que nós já vimos lá em cima, correto? Eu chamei ele de X. Então, vamos ver. Aqui, o gás mostarda. O gás mostarda é uma cadeia alifática? Sim. É aberta, não aromática. Ela é normal? Sim. Aqui eu só tenho carbonos aqui, ó. Primários, primário, primário. Ela é saturada, só tem ligações simples entre carbonos? Sim. Ela é heterogênea? Sim. Ela é heterogênea, porque aqui eu tenho a presença do enxofre entre dois átomos de carbono. Então, ele está entre esse átomo de carbono aqui, ó, CH2, e esse outro átomo de carbono também, CH2. Então, ela tem todos os requisitos que a questão quer. Só que a questão perguntou quais. Então, pode ser que tenha mais de uma resposta. Então, por enquanto, aqui, a gente vai botar o quê? Cadeia. Já vou botar cadeias, só porque eu já sei a resposta. Vamos para 2. A 2 aí, ela é uma cadeia alifática? Correto. Ela é normal? Também, né? Aqui a gente só tem carbonos aqui, ó, primários. Aqui é um carbono secundário e aqui é primário, certo? Secundário está ligado a 2CH2, um à esquerda e um à direita. Saturada só tem ligações simples? Correto, só tem ligações simples. Saturada. Heterogênea? Não, ela não é heterogênea. Perceba que diferente da outra, da primeira, a gente percebe que o enxofre aqui, ó, ele não está entre carbonos, eles estão nas extremidades, né? Aqui um no meio, mas não está entre carbonos. Então, o fato dela não ser heterogênea, ela é homogênea, faz com que ela não seja mais uma resposta que a gente tem que ter aí na questão 7, tá? Bom, a 3. A cadeia é alifática? Correto. Ela é normal? Também não, também não. Porque olha só, aqui eu tenho carbono primário. Opa, perdoem. Aqui eu tenho carbono primário. Aqui eu tenho um carbono, ó, que é terciário. Perceba que esse carbono está ligado a três outros carbonos. CH3 acima, CH3 ao lado e CH2. Eu tenho carbono terciário, eu deixo de ter uma cadeia normal e passo a ter uma cadeia o quê? Ramificada. Então, já nem vou continuar a análise, porque não compete, certo? Não é normal. Ela é saturada e ela seria homogênea também, porque o SH ficaria aqui, ó, no final, não está entre carbonos. A última, ela é alifática, aberta ou não aromática? Sim. Ela é normal? Também, normal. Aqui eu só tenho carbonos aqui, ó, primário, secundário, secundário, aqui é primário, aqui é primário e aqui também é primário, tá bom? Cuidado que esse carbono aqui é primário, ele só está ligado a um ou outro carbono. O resto é tudo oxigênio, tá bom? Bom, primário e secundário, então ela é normal. Saturada? Sim, porque entre carbonos eu tenho ligação o quê? Simples. E essa ligação dupla aí, professor? Essa ligação dupla não é entre carbonos. E o conceito de ser saturada é que a ligação dupla precisa ser entre carbonos. Essa ligação dupla aqui, ó, é entre o carbono e o oxigênio. Então, essa cadeia continua sendo o quê? Exatamente, saturada. É heterogênea? Sim. Além de ter essa ligação dupla entre carbono e oxigênio, que faz ela ser saturada, porque não é entre carbonos, eu tenho aqui ó, o oxigênio. E esse oxigênio está entre dois átomos de carbono, ó, vou assinalar. Ele está entre esses dois átomos de carbono aqui. Então, ele está interrompendo a sequência carbônica. Logo, as cadeias 1 e 4 são as cadeias com essa classificação. Vamos então partindo aí para a nossa próxima questão, questão 8. Novamente é uma questão de classificação de cadeia, só que agora ele dá a cadeia, né, e tem as alternativas. Ali ele deu
classificação da cadeia e pediu para você reconhecer. E a questão 8 diz o seguinte: o citral, composto de fórmula base, tem forte sabor de limão e é empregado em alimentos para dar sabor e aromas cítricos. Sua cadeia carbônica é classificada como? Então, essa cadeia aqui, gente, ela é aberta, também pode ser chamada de acíclica, correto? Cíclica é quando é fechada, acíclica ou aberta. Só que todos os termos usados são abertos aí ou fechados, então vou ficar no aberto, tá? Além disso, a sequência de carbonos, perceba, não é interrompida por nenhum heteroátomo. Então, além de aberta, ela é homogênea. Além de aberta e homogênea, ela vai ser insaturada. Por que que ela vai ser insaturada aqui? Porque eu tenho a presença da minha ligação dupla, correto? Percebam aí, aqui, ó, entre carbonos, porque isso é importante, né? Que a dupla seja entre carbonos. Então, insaturada. E, para finalizar, essa cadeia é ramificada. Então, vai ser a letra A, pelo que eu estou vendo aí. Por que que essa cadeia ela é ramificada? Essa cadeia é ramificada porque eu tenho este carbono aqui como terciário e este outro aqui também como terciário. Tudo bem? E vamos caminhar para a última questão da nossa revisão, que é a questão de número 9, que diz o seguinte: a notação em bastão na química orgânica é muito utilizada para facilitar a representação dos compostos. Observe as representações a seguir. Então, ele dá duas representações aí e diz o seguinte: desenhe as fórmulas estruturais condensadas. O que é uma fórmula estrutural condensada, gente? Uma fórmula estrutural condensada é aquela fórmula que omite as ligações entre, entre carbono e hidrogênio. Então, todas as ligações CH são omitidas. Então, aqui, se a gente for ver o primeiro desses compostos, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Só por causa do espaço. Estou fazendo aqui a letra A. A gente tem o quê? A gente tem este carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono e outro carbono. Lembrando que eu determino a quantidade de hidrogênios aí pela tetravalência do carbono. Lembra que ele faz 4 ligações. Então, este carbono aqui, ó, ele só fez uma ligação. Então, se esse carbono aqui, que eu estou assinalando de azul, ele só fez uma ligação com este outro carbono aqui, que é o vizinho dele, certo? Esse aqui, quer dizer, então, que aqui eu preciso ter, para completar a tetravalência, 3 hidrogênios. Um, dois, três. Agora, esse outro carbono aqui, ó, ele já fez duas ligações. Um com o da esquerda e outro com o da direita. Então, para 4, ele vai precisar ter o quê? 2 hidrogênios. E você vai seguindo essa linha de raciocínio para montar a fórmula estrutural condensada. E aí eu já vou fazer direto. Aqui eu tenho, então, pH3 ligado a um pH2 ligado a outro pH2. Aí agora eu vou ter um CH fazendo ligação dupla com outro CH e depois uma ligação com o último CH3. Então, aqui a dupla está representada aqui, ó, porque ela aparece aqui na estrutura. Você perceba que eu reduzi a quantidade de hidrogênios que vinha vindo, né, CH2, CH2 em 2, um de cada carbono, porque a dupla faz com que eu gaste uma ligação. E aí os hidrogênios precisam sair para essa ligação dupla entrar, por assim dizer, tá bom? Aqui, vou fazer a mesma coisa. Então, vamos lá, o que a gente vai fazer aqui, essa segunda estrutura vai ficar da seguinte maneira. CH3 ligado a CH2 ligado a CH. Por que que aqui perdeu um hidrogênio? Porque este carbono aqui, ó, ele fez ligação com outros 3 carbonos, tá vendo? Eu vou colocar aqui embaixo, ó. CH3 aqui embaixo
E aqui eu vou ter um pH. Então, se esse carbono aqui, eu estou assinalando agora, certo? De azul, ele já fez 3 ligações, então este carbono aqui, ó, que é o mesmo daquele que está assinalado, se ele já fez 3 ligações, uma, duas, três, ele vai ter um hidrogênio visível. Por isso eu botei um ali na foto. Então, é esse raciocínio que você tem que ter em todos os carbonos, tá bom? Então, ali depois eu vou ter um CH dupla e no final CH2, correto? Então, essas são as fórmulas estruturais condensadas que eu pedi para vocês. CH3, CH2, CH, simples, CH, dupla, CH2. Agora, a gente vai para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Exatamente. Indicar o número de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários, que eu vou botar primário P, secundário S, terciário P, quaternário Q. E essa questão eu quero que você identifique na estrutura que você montou de bastão, ou melhor, estrutural de condensada, que você transformou de bastão para condensado. Então, aqui eu tenho carbono primário, opa, errou, hein? Aqui eu tenho carbono primário, aqui é secundário, aqui é secundário, aqui é secundário, aqui é secundário e aqui é primário. E essa dupla não interfere nos carbonos? Não. Que a classificação de primário, secundário, terciário e quaternário não tem a ver com o tipo de ligação, tem a ver com a quantidade de carbonos que são vizinhos ou estão próximos ao que eu estou analisando. Aqui eu tenho o quê? Exatamente. Primário, aqui secundário, este daqui terciário, aqui primário, aqui secundário e aqui primário. Ok? Então, é isso aí. Essa seria a minha letra B. Vou botar aqui, ó, B na legenda como se fosse tudo que estivesse de roxo. Tudo bem? E nós acabamos nossa videoaula de revisão depois dessa maratona que eu fiz para fazer essa entrega para vocês já estarem estudando desde o início da quinta-feira. Lembrando que essa revisão foi entregue aí, né, bem antes, por assim dizer. E eu gostaria que você se inscrevesse no canal, você que está assistindo esse vídeo, curtisse, comentasse, compartilhasse, certo? Que você comentasse o que você mais gostou, o que você menos gostou, que a gente interagisse a respeito desse movimento que eu fiz para fazer essa gravação e uma reflexão acerca disso tudo. Muitos desafios acontecem na nossa vida, principalmente você que deve estar assistindo essa videoaula por estar estudando química, que é uma disciplina desafiadora, não posso falar que não é. Mas nós temos que superar esses desafios para que juntos possamos estar vencendo, alcançando coisas maiores. E a reflexão que fica é: quais são os desafios que têm te impedido de você evoluir, não só como estudante, mas como pessoa? Reflita e veja se você está colocando uma pedra que é muito maior do que parece no seu caminho. Às vezes esses desafios são pedras pequenininhas, que a gente consegue pular rapidinho. Mas às vezes a gente coloca um obstáculo enorme. Então não vá assistir essa videoaula, né? Você que já está no final. Ai, meu pai, difícil, não vou conseguir fazer nada na prova. Você irá conseguir fazer, sim. Tenha autoconfiança, tenha força, determinação, fé. Eu acredito em muitos de vocês, na verdade, eu acredito em todos vocês, porque todos são capazes. Mas é necessário que vocês também acreditem em vocês mesmos e superem todos os desafios impostos. A química de estequiometria é uma química realmente desafiadora. A química orgânica também tem se mostrado aí algo, né, difícil da gente encarar. Mas a gente não pode pegar essa pedra e não pular essa pedra. Se é que a gente pode pensar que é uma pedra. Porque para mim não é nada. Mas imagino que para muitos talvez seja, por não ser área afim. Mas esse é o recadinho que eu quero deixar especial para vocês, segunda série. Gostaria de agradecer vocês pela contribuição nas últimas aulas, do silêncio, da concentração. Espero que essa videoaula tenha ajudado vocês. Eu a preparo com muito carinho, pensando muito mais em vocês do que qualquer outro inscrito do canal. É uma revisão direcionada a vocês. E só aproveito aqui para pegar e estar compartilhando com muitos outros que podem estar querendo também aprender química nesse ambiente. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima videoaula aqui no canal Pedro Sami. E eu quero um gabarito, hein?
Aliás, se tiver gabarito na minha prova, o aluno vai estar ganhando aquela clássica, quase que não saiu, caixa de bombom que eu dei para o Luiz Guilherme ano passado, gente. Bom, super beijo, até a próxima. Tchau, tchau.